Obrigada, Cássio. Obrigado, Érica. Bem, pessoal, então boa noite. Enfim, a gente está aqui fazendo um aperitivo, né? Como eu comentei há pouco, antes de iniciar a gravação, é um aperitivo para o curso, né? O curso que vai acontecer a partir do dia 5 de abril, em 4 quartas intercaladas, a cada 15 dias. Então, a gente tem as datas certinhas lá no site, mas a ideia é percorrer a obra do Chaplin de uma perspectiva que não seja exclusivamente biográfica ou que não seja exclusivamente cronológica, porque é uma obra que ela atravessa um período muito turbulento do século XX, como se o século XX inteiro não tivesse sido tão turbulento, né? Mas a primeira metade do século XX é mais turbulenta do que a segunda metade, quer dizer, o período entre das duas guerras mundiais, né? O período do crash da Bolsa de Nova York, que praticamente abala todo o sistema capitalista, é o período de ascensão dos fascismos, e é o período do Holocausto, né? Ou seja, não são apenas as guerras, as guerras são talvez dois grandes momentos que chamam a nossa atenção quando a gente olha para esse passado, mas entre as duas guerras a gente tem um período de enorme turbulência. E o Chaplin, ele atravessa esse momento histórico como uma espécie de protagonista incessante, ou seja, o que a gente vai conseguir ver no curso, essa minha ambição no curso, é trabalhar com o Chaplin como o Chaplin foi encarnando as questões do século, da primeira metade do século XX. Ele encarna, numa certa medida, isso que a gente chama de modernidade, né? Isso que a gente chama de homem moderno, a ideia, por exemplo, do anônimo, a ideia do vagabundo, a ideia do homem sem voz própria, né? Isso tudo é representado de forma muito intensa na obra, e então a gente o convite que está sendo posto para vocês é isso, a gente conhecer a obra do Chaplin, sim, pelo ângulo do fascínio do mito, sim, pelo ângulo de toda a habilidade física, sim, pelo ângulo da sua capacidade de nos emocionar desde sempre, né? Mas também como um autor, artista, no sentido amplo da palavra, que soube transmitir este momento que nós, de certa forma, não nos livramos desse momento. Esse momento faz parte do nosso DNA. Mesmo que a gente tenha nascido no final do século XX ou no início do século XXI, essa característica desse homem moderno, desse indivíduo moderno, para não trabalhar só dentro do gênero homem e mulher, mas desse indivíduo moderno, ele se encarna, né, na figura do Chaplin. Então, o Chaplin é um grande transmissor dessa ideia, e é por isso que ele não morre, né? É por isso que é uma coisa interessantíssima. Se a gente apresenta o Chaplin para uma criança, a criança vai reagir talvez como uma pessoa reagiu a ele em 1914. É impressionante essa vitalidade, né? Tem uma capacidade de comunicação que passa pelo corpo, passa pelo humor, obviamente, mas também passa pela emoção, né? Então, olhar aqui um pouco para essa dimensão, essa é a proposta que eu faço para quem se interessar pelo curso que a gente vai fazer. E, portanto, resumindo, a partir do dia 5 de abril, em 4 encontros de 2 horas, com uma periodicidade quinzenal. Então, dá para ajustar, enfim, cabe, né, dentro das nossas outras demandas. E hoje, o conceito desse encontro é mais fazer uma apresentação, não exatamente do curso, mas dessa família, né? Porque o Chaplin, ele não é simplesmente uma aparição do nada, né? Ele não é um milagre artístico, ele faz parte de uma tradição. Nessa tradição,
a gente poderia localizar a importância do Chaplin como uma estrela, né? Um nome de grande projeção dentro de uma tradição. Mas é uma tradição histórica que vem de longe, né? Que é essa tradição do humor, que é essa tradição da comédia, né? A comédia, se a gente for olhar para a sua gênese, ou pelo menos para os seus momentos em que ela se torna muito importante, ela não é o avesso da tragédia, mas ela é o pandan da tragédia, né? Ela é o lado B da tragédia, ela é o complemento da tragédia. Quando a tragédia, que ganha toda essa importância dentro da nossa cultura, se configura lá entre os gregos e se transforma numa espécie de matriz da dramaturgia, do lado dela tá a comédia fazendo o trabalho de corrosão, né? O trabalho de crítica, né? O trabalho de denúncia das mazelas humanas e sociais. Estão todas concentradas na comédia. Por ser um gênero muito popular e por ser um gênero que tem recursos que muitas vezes são considerados vulgares, a gente criou uma espécie de hierarquia, ou seja, a tragédia é nobre e a comédia é plebeia, né? Mas se a gente for trabalhar numa investigação a respeito da capacidade da comédia, ela está ali par a par com essas possibilidades de dizer, né, que estão na tragédia, de dizer os nossos dramas, de dizer os nossos sofrimentos, e na comédia, no caso de dizer as nossas incapacidades, de dizer as nossas impotências, de dizer o nosso ridículo, né? Porque nós também somos, além de trágicos, nós somos ridículos. Então, essa tradição, ela foi se acumulando, né? Ela se acumula ao longo de toda a história teatral. Eu estou aqui um pouco entrando, inclusive, no território de vocês que são do mundo do teatro, que trabalham, investigam o mundo do teatro, mas é só para incluir o Chaplin dentro dessa matriz. E essa matriz é curiosa porque nessa conversa, eu propus olhar um pouquinho para o aspecto do burlesco, né? Burlesco é o termo que a gente usa, em geral, para encaixotar esses tantos artistas que eclodem na segunda década do cinema. A gente está falando aqui de Chaplin, mas é todo um ambiente muito criativo que o Chaplin se insere e que ele já está em ebulição, pelo menos desde o início do século XX, no cinema, né? Que é o mundo do burlesco. Essa palavra que a gente chama burlesco no português, ela tem significados um pouco específicos, um pouco peculiares, conforme a língua. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas essa ideia do burlesco no cinema, o burlesco é um dos primeiros gêneros do cinema. Quando a gente fala em gêneros do cinema, a gente sempre está pensando nessas categorias que a gente usa, por exemplo, para escolher um filme na Netflix, para escolher que filme que eu vou ver no cinema. Então, eu escolho, hoje eu estou com vontade de ver um filme de terror. Ou, não, eu estou querendo uma coisa mais levinha, vamos ver uma comédia romântica? Adoro musical. Tem gente que adora faroeste, né? Então, são gêneros, né? Gêneros que, de certa forma, conformam a produção, né? Eu tenho gêneros específicos dentro dos estúdios, eu tenho gêneros associados, na verdade, atores associados a determinados gêneros, né? Então, hoje a gente ainda tem um pouco isso, quer dizer, atores do cinema de ação, né? Muito vinculados ao cinema de ação por causa de um físico, né? Muito muscular, etc. Não só masculino, mas feminino também, né? Então, esses atores se concentram hoje nos filmes de super-heróis.
Mas a questão do gênero, ela está posta desde o início do cinema, porque os primeiros filmes que foram lá feitos pelos irmãos Lumière, a gente hoje colocaria eles dentro do gênero documentário, mas logo em seguida, quando aparece a ficção vai adotar gêneros que, de certo modo, eram populares. Então, o primeiro gênero dos que aparecem na história do cinema é o western, um filme de 1903, que já se configura com toda a iconografia, por exemplo, do western. Cavalos, bandidos, chapéu, pistolas, tiroteios, ou seja, todos esses elementos que aparecem bem no início da história do cinema anunciam isso que a gente depois foi chamar de western. E, bem ao mesmo tempo, aparece um tipo de filme que, na verdade, ele já estava associado com o princípio da aceleração, que é uma característica da modernidade. Ou seja, a modernidade ela está associada, por exemplo, com a aparição de vários mecanismos de movimento. O trem, depois do trem vai vir o carro, entre os dois aparece o telégrafo, ou seja, a velocidade no sentido da transmissão da comunicação, comunicação instantânea, né? Não é apenas no sentido de veículos. E nesse momento, por volta de 1903, 1904, começa a aparecer um tipo de filme que os historiadores hoje chamam de chase, ou seja, filmes de perseguição, filmes de correria. Então tem um grupo é atacado por um bandido, o bandido sai correndo e todo mundo sai correndo atrás dele. Um cachorro sequestra uma garotinha, a família inteira sai correndo atrás do cachorro para poder salvar a garotinha. Ou seja, nos chase movies se elaborou essa ideia da velocidade, que aparece muito no burlesco. Ou seja, quando a gente assiste a um filme burlesco, a gente fica também muito entusiasmado pela ideia de que tudo ali ocorre numa velocidade acima da média, né? Tem, claro, a aceleração que era típica da velocidade com que os filmes eram rodados e que a gente passou a exibi-los, depois a gente pode explicar isso um pouquinho melhor. Então, a gente, de fato, assiste a esses filmes numa aceleração maior do que a que eles foram rodados. Mas isso está sempre associado com a ideia de movimento, né? A ideia de movimento ela está sempre muito presente no cinema, e sobretudo no primeiro cinema, porque no primeiro cinema eles haviam descoberto, não inventado há pouco, uma máquina capaz de registrar o movimento. Então, todas as formas de movimento que fossem interessantes, essa máquina estava presente. Não é à toa que um dos primeiros filmes exibidos lá na primeira sessão de cinema é um filme que mostra um trem chegando na estação, chamado Chegada do Trem, né, que é um filme dos irmãos Lumière. Então, trens, automóveis, cavalos e gente correndo vai ser uma constante durante pelo menos as 3 décadas. Depois, quando aparece o som, no final dos anos 20, é que os personagens vão ter que ficar um pouco mais parados. Por quê? Porque o microfone exigia que eles estivessem imóveis para poder registrar a qualidade do som. É uma cena que está classicamente representada no Cantando na Chuva. Para quem nunca viu Cantando na Chuva, é um filme que trata a tecnologia, né, o momento de transição da tecnologia, de modo burlesco, né? Então, a gente vai falar aqui um pouquinho nessa entrada sobre o tal do burlesco. Por que a gente chama, por que a gente enquadrou esse conjunto de filmes e esse tipo de comicidade sob esse conceito chamado burlesco. Então, eu vou passar aqui para vocês bem rapidinho um pouquinho dessa história do burlesco, porque quando a gente fala burlesque, né, essa palavra que existe, na pesquisa que vocês fizeram, ela está em inglês e ela está em francês, e a gente traduziria por burlesco,
ela está associada a um tipo de espetáculo que é muito popular no século XIX e em parte do século XX, que são os espetáculos teatrais com uma mistura de atrações cômicas e número de striptease, né? Ou seja, nós temos aqui várias representações interessantes do que era considerado erótico, né? Ou seja, são mulheres volumosas, né? Com uma outra imagem de sedução, diferente dessa magreza que impera nos nossos tempos, e são figuras que serviam como um chamariz para esse tipo de espetáculo. Então, é um formato de teatro comercial que predomina nessa fase. Imagino que o público predominantemente masculino também, justamente porque a gente vê pelos cartazes, pelos postais, a exploração da figura feminina, né? Então, nós temos um ou outro cartaz que aparece, por exemplo, posso até depois selecionar, para quem tiver interesse, porque isso aqui foi mais uma pesquisazinha de apresentação, em que nós temos uma figura feminina representada com uma escala muito maior do que as figuras masculinas, e as figuras masculinas como se elas estivessem sendo dominadas, como se elas estivessem sendo controladas por essa figura, grande figura feminina. Então, tem uma relação interessante para ler do ponto de vista iconográfico, mas o que interessa aqui para nós é que esse burlesque não é exatamente o burlesco que a gente vai usar para designar esse conjunto de filmes e esse tipo de humor que vai se configurar nos filmes. Estava falando aqui muito de início do século XX, mas o burlesco, propriamente dito no cinema, ele começa a aparecer no final dos anos 00, do século XX, portanto, 1908, 1909. A gente já tem filmes burlescos, e a grande era, né, a grande época do burlesco vai ser os anos 10 e os anos 20. O burlesco perde digamos, a popularidade, ele se torna nicho a partir do final dos anos 20 por causa do som. Por quê? Porque o burlesco, a gente vai ver daqui a pouco, ele está muito configurado a partir das questões físicas. São comédias físicas e não comédias da palavra, né? A comédia da palavra, que vai se tornar um grande gênero nos anos 30, se chama screwball comedy, um outro tipo de gênero, subgênero dentro da comédia, mas nela o físico vai aparecer, mas vai ser menos importante do que o grande físico que aparece nos filmes dos anos 10 e dos anos 20. A gente pensa, muitas vezes, que é um gênero ocupado predominantemente por homens, mas há uma série de estudos contemporâneos que fazem o resgate das chamadas divas do burlesco. Ou seja, nós tínhamos um volume muito importante também de humoristas mulheres, né, com situações escabrosas, porque isso é outra coisa interessante do burlesco, ele trata com situações escabrosas, do ponto de vista daquilo que jamais seria mostrado num filme dramático, num filme burlesco é apresentado como algo normal, né? A gente vai ver um trechinho aqui de um deles que demonstra isso. E nós temos também uma questão importante, que a gente vai ver mais no curso do Chaplin, que é uma figura muito importante entre as pioneiras do cinema, chamadas mulheres cineastas. Havia um número não gigante, não meio a meio, não como hoje pós-Me Too, mas um número interessante, importante, expressivo de mulheres cineastas nesse momento. E dentre elas, havia uma que vai ser a diretora dos primeiros Chaplin, chamada Mabel Normand. Mabel Normand, a gente conhece ela porque ela aparece muito nos primeiros filmes. Ela é a diretora dos filmes. Ela é a estrela. E ele é um recém-chegado, né? Então, a gente vai poder ver um pouco melhor essa questão das relações dos espaços, né? No sentido de
ocupar um posto relativamente central na produção cinematográfica, que é a direção, sendo feita naquele momento por cineastas diretores. Mas voltando aqui, sem perder o fio da meada, o burlesque teatral é esse burlesque que a gente conhece, né, por meio dessas figuras, que no século XX, ou melhor, na segunda metade do século XX, ele se torna mais Crazy Horse, ele se torna mais cabaré, né? E ele se torna mais filme kosher, né? O filme kosher, burlesque, é uma representação desse tipo de espetáculo, né? É um grupo de garotas que vivem, que disputam, etc., etc., num tipo de espetáculo em que a coreografia é muito importante, mas que a exibição do corpo é tão importante quanto a coreografia, né? Está relacionado aqui com essa ideia de a atração é o corpo, a atração é um erotismo difuso, né? Mas, de qualquer modo, direcionado para uma plateia masculina, né? Um conceito. E, então, o burlesque, no sentido teatral da palavra, ele é uma palavra que se confunde com a que a gente chama de burlesco. Então, o burlesco, no sentido cinematográfico, ele vai estar associado com a ideia de ridicularizar algo que é sério, né? De colocar uma situação em que todo mundo acharia apavorante, que é, por exemplo, uma pessoa enfiar a cabeça num canhão e isso se transformar numa explosão cômica, por exemplo, né? Outro caso em que nós temos uma situação de altíssimo risco, mas que lá em 1920 e hoje, se a gente exibir esse filme para nós e para crianças, vai haver explosões de risos, né? Justamente porque a situação parece trágica, mas ela é, ao mesmo tempo, mais cômica do que trágica. Aqui é o caso do Chaplin. Então, eu trouxe para vocês os três, né? Os três, a tríade, a chamada tríade de astros do burlesco. Não significa que eles sejam os únicos. Na verdade, eles tiveram uma popularidade imensa e são imensamente inventivos. Mas nós temos uma família muito grande, muito diversa, com uma diversidade, que aí é outra coisa muito interessante do burlesco, porque enquanto o cinema convencional, os dramas, os filmes sérios, sempre foi o espaço de criação de uma imagem considerada bonita, né? Ou seja, a beleza das estrelas de cinema, a sofisticação do olhar das estrelas de cinema, masculinas e femininas, enquanto o burlesco é o espaço de obesos, de magricelas, de caolhos, ou seja, ela é o lugar da diferença, né? Ela é o lugar onde toda, digamos, a diversidade humana, no seu sentido amplo, ou seja, no sentido de desfigurações, né? Não existe um modelo só, está representado. Então, a gente vê isso no caso do Chaplin, a gente vê isso no caso do Keaton e a gente vê isso no caso do Lloyd. Três figuras de indivíduos que nunca se encaixam, né? Eles estão sempre, de algum modo, caindo do trem, derrubando as coisas, né? Eles, por mais que eles tentem ser organizados, quanto mais organizados eles tentam ser, mais o caos eles promovem, né? Ou seja, está relacionado com essa ideia de alguma coisa que escapa ao controle, de alguma coisa que eu não consigo domar, de alguma coisa que eu não consigo delimitar, né? Ela vai estar sempre escapando, né? Então são forças, isso é uma coisa muito interessante de a gente investigar depois com mais cautela, vendo os filmes do Chaplin. Mais do que o personagem,
são energias vivas que a gente vê em cena, né? Eles parecem átomos em ação, né? Configurando uma espécie de desordem, de destruição e mesmo prenunciando uma explosão atômica, que em alguns momentos vai haver uma espécie de conflagração completa do cenário, né? Nada mais fica de pé. Então, tudo isso está relacionado com esse aspecto transgressivo do burlesco. E o burlesco, voltando aqui para esse ponto da definição, ele surge como uma espécie de paródia das peças teatrais sérias, né? Ele se estabelece dentro do espaço teatral. Depois é que ele vai para o cinema. Não o espaço teatral do burlesque, mas o espaço teatral das peças cômicas. Então, por exemplo, durante o século XVIII e XIX, em que a gente tem um apogeu do formato melodrama, que são as peças em que os sentimentos são exacerbados e toda a questão relacionada ao sofrimento humano vai estar concentrado ali. Ao mesmo tempo, nós temos versões cômicas das peças melodramáticas, né? Em que tudo aquilo que era levado a sério na terça-feira, na quarta-feira vira ridículo por outra trupe, uma trupe mais física, etc., mas que vai, de certo modo, fazer essa jogada que a gente estava falando a respeito dela lá no início, da tragédia, né, e da comédia como uma espécie de organismo, né? As duas coisas conversam muito, né? Elas são elas não são contrárias, elas são dois lados da mesma moeda. E os atores burlescos vão nascer dessa tradição, né? Ou seja, eles vão vir do espaço teatral, eles vão ter uma experiência antes de começar o cinema, eles vão ter uma experiência, sobretudo nos espetáculos de vaudeville, né? Vaudeville é uma palavra que a gente encontra muito em inglês, em francês, nos outros idiomas, no português ela fica estranha porque a gente não conviveu muito com esse formato, é um formato muito popular do século XIX até o início do século XX. A linguagem do vaudeville vai ser muito influente da linguagem nascente do cinema no século XX. E para nós, o vaudeville corresponde um pouco, se eu não tiver equivocado, as especialistas em teatro, por favor, me corrijam, no que a gente chama de teatro de revista, né? Ou seja, nós temos uma sucessão de números que pode ser de dança, que pode ser cômico, que pode ser mágico, que no caso do vaudeville, inclusive, envolvia animais, né? Então, é como se fosse a estrutura de espetáculo do circo, mas transposta para o palco, né? E, já que a gente falou de circo, o modo físico do humor desse gênero chamado burlesco, ele é absolutamente devedor do trabalho de clown e do trabalho do trabalho de malabarismos que os artistas de circo têm, na sua formação, né, nas suas capacidades, nas suas habilidades. Então, o que a gente está falando aqui muito é de um momento em que apareceu este gênero no cinema, assim como você já deve ter lido mais de uma vez, a gente continua usando essa expressão sétima arte, né? O cinema é como um híbrido. Então, na hora que ele aparece, que ele ainda não sabe direito para que serve aquela máquina, ele vai pegar emprestado de várias formas de expressão, né? E essas formas de expressão elas vão se combinar nessa nova forma de expressão, que é o cinema, e que o cinema, de certo modo, ele acaba substituindo essas anteriores. O circo ainda continua tendo uma vida longa, mas o vaudeville menos, né? Ou seja, os artistas do vaudeville migraram para o cinema e o vaudeville teve uma espécie de ocaso a partir dessa ascensão do cinema na primeira metade do século XX. O cinema é a grande forma de espetáculo,
né? Então, o burlesco, de certo modo, ele rouba, né? O cinema é meio sanguessuga dessas outras formas populares, sobretudo as populares, né? O teatro sofisticado continuou tendo seu espaço e, durante algum tempo, o cinema era visto como uma coisa, digamos, uma forma de espetáculo vulgar, né? Porque a burguesia frequentava. Primeira metade do século, primeira metade não, até a metade dos anos 10 isso é frequente. A burguesia frequentava o teatro e os imigrantes, os analfabetos e os desempregados frequentavam o cinema. Ou seja, o cinema é lugar de plebe, está associado com essa divisão social, né? Tem uma distinção social nas duas formas de espetáculo. Voltando aqui a essas características do burlesco. Então, eu falei aqui é meio um pedação mais aula dessa conversa toda. O burlesco, portanto, ele é esse tipo de texto ou de representação que inverte o conteúdo sério, transformando em algo ridículo ou cômico. Então, existe um burlesco literário, existe um burlesco teatral, existe um burlesco na poesia, tá? E essa tradição, ela foi se desenvolvendo, ela foi se desdobrando, ela foi se especificando. Então, tudo isso que a gente chama muito genericamente de burlesco, talvez não tivesse exatamente esse nome no primeiro momento, mas aqui eu achei interessante a gente procurar um pouco, via etimologia, o momento em que essa palavra entra no vocabulário, o momento em que ela se torna parte do vocabulário, o que indica que a forma existe, né? Ou seja, a palavra não apareceria se ela não estivesse designando alguma coisa. Então, como adjetivo, essa palavra burlesque, ela aparece no inglês em meados do século XVI, com o sentido de imitação cômica, ou seja, esse sentido que a gente já viu que o teatro e o cinema vão fazer lá na frente, né? Com o sentido de ridicularização, com o sentido de paródia grotesca. E essa palavra vai entrar no inglês derivada do francês burlesque. Curioso porque a grafia se manteve, né? Nos espetáculos de striptease, que são chamados burlesque, assim como no tipo de humor cinematográfico. Por exemplo, vocês encontram, se forem fazer a pesquisa, vocês vão encontrar burlesque comedies, né? Aí você coloca burlesque comedies no Google, vem Chaplin, vem Keaton, vem a tradição cinematográfica, tá? Essa palavra do francês, por sua vez, provém do italiano burlesco, tá? Ridículo, farsesco. Essa palavra, isso aqui é uma coisa interessante para a gente investigar melhor durante o curso, com vocês do teatro, com vocês que dominam essa tradição, porque essa origem aqui, que eu não mencionei ainda, mas ela vai cruzar o nosso caminho, é a origem da comédia dell'arte. Tem na comédia dell'arte uma origem, né? Porque a comédia dell'arte também vai estar baseada nos tipos, vai estar baseada nas expressões faciais, vai estar baseada na caracterização. E isso é muito decisivo para o cinema burlesco. Então, o vagabundo, o Carlitos, ele é um tipo que seria da comédia dell'arte se ele fosse do século XVI, XVII, né? Ou seja, ele está bebendo de uma fonte. Essa fonte, a gente pensa que essa fonte está lá e essa fonte só jorrou numa época, não, ela continua alimentando toda a tradição que vem dali para frente. Então, são as apropriações. A cultura popular, a cultura de massa vai se embebendo e ela vai se fertilizando dessas origens. Algumas origens, às vezes, quando eu leio os estudos, quando eu faço a pesquisa, elas me parecem muitas vezes inconscientes. Ou seja, elas estão no subterrâneo da cultura. De vez em quando, elas emergem na forma de um tipo de espetáculo, na forma de um tipo de humor, na forma de um tipo de festa, né? Então,
essas tradições, elas não ficam simplesmente encerradas no período que elas aparecem. Elas se transformam e, à medida que elas se transformam, elas vão fertilizando as outras. E, para entender essas outras, é interessante a gente conhecer mais profundamente a configuração dessas originais, né? Então, quando eu estou evocando aqui o burlesco italiano, eu também estou pensando nessa origem, né? Nessa origem que pode ser outra, mas ao mesmo tempo está tá convivendo com todo essa ebulição dentro da cultura, né? Burla. Então, burlesco e burla são duas palavras que existem no italiano. Então, uma no sentido de ridículo, farsesco, e outra no sentido de piada e gozação. Que, provavelmente, aí já vem a etimologia trabalhar só com a hipótese porque não tem como provar. Deriva de burra, no latim, que significa bugiganga, ninharia, né? Então, eu acho muito interessante quando a gente vai às palavras, porque as palavras elas não se liberam dos significados. Na verdade, elas são portadoras, elas são as encarregadas de transmitir o significado. Então, isso está configurado desde o início na forma de alguma coisa de má qualidade, na forma de alguma coisa que é resíduo, né? Já lá na origem, a gente tem um pouco essa característica. Mas, fazendo uma pausa aqui e ouvindo vocês um pouco, o que é burla no português? O que é burlar no português? Fazer algo não muito correto aí, né? Dar uma enganada em alguma coisa. Exatamente. É uma especialidade brasileira, inclusive, né? Burlar as leis de trânsito, a gente usa essa expressão, né? Ou seja, trapacear associado com o conceito de burlar. Fazer alguma coisa que é enganadora, está associado com o conceito de burlar. Então, olhar para burlesco e ver o que mais cabe dentro dessa categoria. Então, olhar para essa tradição cinematográfica e ver como que ela se encaixa dentro de um momento em que o cinema está tentando ser sério. O cinema está tentando atrair o público de prestígio. É o momento, inclusive, de construção das salas de cinema. Até esse momento, os filmes, eram exibidos num tipo de estrutura que a gente chama de Nickelodeon, que são cinemas sem cadeira, as pessoas ficavam sentadas em banco de madeira, né? Ou seja, você pagava uma moedinha para entrar num lugar para ver uma projeção improvisada, ou seja, tudo era improvisado. E o tipo de produção exibida nesses lugares era para atrair o público de classe baixa. E também muito associado com a questão da alfabetização, porque imagina nos Estados Unidos, entre a última, final do século XIX e as duas primeiras décadas do século XX, você tem uma massa gigante de imigrantes que não lê a língua, se não lê originalmente, muito menos o inglês. Então, o cinema, que é o cinema mais nobre, onde vai aparecer Shakespeare no cinema, onde vão aparecer os dramas, os melodramas, etc., ele vai usar muito os intertítulos. E o burlesco não precisa, porque é ação. Ele até tem, ele tem um ou outro, mas ele é predominantemente ação. Então, ele funciona como uma fórmula de escape da tensão social, sobretudo da tensão do trabalho, né? As pessoas nós trabalhamos 8 horas e nos sentimos esgotados. As pessoas trabalhavam 14, 16.
E elas tinham como único lazer entrar num cinema e dar meia hora de risada. Então, funcionava como uma espécie de, né, alívio. Palavras como alívio cômico, por exemplo, elas não estão muito longe daqui. A gente tem uma outra interpretação para essas expressões, mas elas não estão muito longe daqui. Voltando aqui para o nosso universo do burlesco, ou seja, esse burlesco que está aqui nascente, ele, portanto, vai... Deixa eu voltar para a minha exposiçãozinha. Ele, portanto, vai... nascer, mas com um nome diferente nos Estados Unidos. Então, no primeiro momento, algumas coisas são chamadas de burlesque e outras coisas são chamadas de slapstick. Então, outra expressão que a gente não tem tradução para ela, mas que a gente encontra muito nas pesquisas, é o tal do slapstick. Você digita slapstick e vai vir muito a comédia bruta, a comédia física, a comédia cruel, a comédia de teor selvagem. Então, os personagens, por exemplo, eles se agridem com um personagem de desenho animado. Né? A gente vê isso no Chaplin, a gente vai ver isso no Chaplin várias vezes. Assim, fórmulas de agressão física que você não sabe como aquele corpo saía inteiro no final das filmagens, de tanta pancada, né, que tomava. Então, o slapstick, e é curioso porque o slapstick é uma palavra usada para designar esse instrumento, que é uma espécie de instrumento de percussão usada no circo. Então, tem um trânsito muito interessante entre as formas, né? A gente vai olhar de novo a função do slapstick durante o curso, mas a palavra slapstick ela já existia designando um instrumento que faz barulho, de bater. Essa coisa bate uma na outra e faz barulho. É igual uma matraca. É um som parecido com a nossa matraca, né? Então, aqui nós temos uma pista para a gente explorar a respeito de por que essa palavra acabou sendo adotada para designar, no caso americano, o que a gente chama de burlesco. Por quê? Porque para não dar a confusão com o burlesque teatral do striptease. Então, nós chamamos de burlesco, os franceses chamam de burlesque, os espanhóis e italianos chamam de burlesco, mas os americanos chamam de slapstick, esse gênero, né? Esse gênero da comédia maluca, né? Em 1906, essa palavra slapstick aparece nos dicionários em inglês. Ou seja, é o momento em que já existe a tal da comédia física, que eu estava comentando com vocês, que ela passa pelos filmes de perseguição. Então, essa palavra ela sai estritamente do dicionário no sentido da ferramenta, não, do instrumento de percussão, e passa a designar também um tipo de comédia que era comum nos cinemas. Eu escolhi essa figura aqui porque isso é o slapstick. Ou seja, o slapstick é o lugar da desordem absoluta. E, no caso dessa desordem absoluta, neste grupo de pioneiros do slapstick, ela estava associada às figuras responsabilizadas por manter a ordem, que são os policiais. Ou seja, é a polícia que promove a desorganização absoluta, né? São os Keystone Cops. Então, a gente vai falar um pouquinho dos Keystone Cops, porque a Keystone, que é uma das produtoras, isso lá no início, antes do Chaplin, né, ainda não estava em gestação, mas ainda não existem os estúdios tal como a gente os reconhece, né? Warner, Fox, etc., são da finzinho dos anos 10, início dos anos 20, e eles vão se estabelecer, inclusive nisso que a gente chama de Hollywood. Mas existiam produtoras pequenas, muito rentáveis,
com uma produção de filmes, do que hoje a gente chamaria de curta-metragem. Os filmes eles chamam de 1 ou 2 rolos. Significa que eles têm até 15 minutos ou até 23, 24 minutos. Ou seja, muito equivalentes ao que a gente hoje chama de curta-metragem. Então, você ia para o cinema e você via 5. Você não via um longa-metragem, você via 5 comédias malucas. E os Keystone Cops fazem parte da tradição desse gênio da comédia, que é um produtor chamado Mack Sennett. O Mack Sennett vinha do teatro burlesco, ele passa um pouco pela Biograph. A Biograph é a empresa na qual o Griffith, que é um dos pais da linguagem cinematográfica, constitui um pouco esse gênero, longa-metragem, e o próprio modo de narrar as histórias. Então, o Mack Sennett tinha um treino da comédia física e ele tem um aprendizado dentro da Biograph das possibilidades da linguagem, né? Então, por volta de 1909, 10, ele começa a produzir por conta própria, cria essa pequena empresa chamada Keystone, na qual vai ter 2 grupos muito populares de personagens, que são os cops, né, os tiras da Keystone, e as Bathing Beauties. As Bathing Beauties, na hora que a gente olha para as imagens das Bathing Beauties, a gente percebe que elas correspondem às mulheronas do burlesque, porque elas são mulheres grandes e estão sempre de maiô, e estão sempre na praia, e estão sempre precisando tirar roupa por algum motivo. Então, faz parte desse modo de comércio, né? O comércio baseado na comicidade e o comércio baseado no erotismo. As duas tendências se encontram nessa empresa chamada Keystone. Por que eu estou falando da Keystone? Porque é a Keystone, é Mack Sennett que vai descobrir o senhor Charles Chaplin. O Chaplin é um jovem de 20 e pouquinhos fazendo teatro nos Estados Unidos. Saiu da Inglaterra, foi para uma turnê nos Estados Unidos, na trupe de um empresário chamado Fred Karno. O Fred Karno, a gente vai falar um pouco mais dele na primeira aula, era um cara muito exigente com o chamado timing, né? Ou seja, a capacidade não só dos atores conseguirem fazer aquelas números de grande impacto físico, como a disciplina, né? Da movimento certo, da reação facial exata, né? Então, o Chaplin tem um treino dentro do teatro pantomima, a gente vai falar dele mais na primeira aula, e o Chaplin vai para os Estados Unidos, está fazendo números no meio de grupos, vaudeville, né? 18 pessoas em cena, aquela balbúrdia, aquela destruição de cenários e tudo mais. E o Mack Sennett vê o Chaplin em cena. O Chaplin não é... desde o início, a gente vai ver isso na aula, desde o início ele é percebido, né? No teatro, já na primeira, segunda atuação dele, ele faz, por exemplo, uma peça ainda adolescente, que ele faz o papel de pajem do Sherlock Holmes, isso na Inglaterra. E um crítico faz uma observação, tem o texto do crítico, o Chaplin comprou o jornal, mandou emoldurar, porque foi a primeira crítica que ele recebeu na vida. Ele tinha um fascínio por essa experiência, em que, no meio de tantas figuras importantes, ele foi notado como um talento. Né? O crítico destaca que tem um talento ali. O Sennett observa isso também, né? Então, o Sennett manda um telegrama, ele está em Milwaukee, ele está num lugar no interior dos Estados Unidos, fazendo a turnê, e ele recebe um telegrama do Sennett,
que não sabia bem, não consegue lembrar nem o nome, né? Então, manda um telegrama para a turnê, para o grupo, e convoca o Chaplin para fazer por um salário semanal, que era como eram contratados, parte dessa trupe, né? Essa trupe de personagens que têm características físicas muito precisas e que são, sobretudo, muito habilidosos do ponto de vista das peripécias. Então, isso ele percebeu no palco. E ele treinou, né? O Chaplin treinou no universo Max Sennett. Então, o primeiro ano da produção do Chaplin são 30 e tantos curtas. Curtas são feitos em 2 horas. Vai para um lugar, monta um monte de gente, e as pessoas despedaçam tudo e está pronto, né? Meio sem roteiro, uma coisa meio doida, a produção ainda selvagem de cinema. E o Chaplin começa a fazer a sua construção dessa figura chamada Carlitos, que a gente chama de Carlitos. Curiosamente, ele se chama Carlitos no Brasil, Carlito, eu acho, na Espanha, Charlot, na França, Carlito, na Itália, mas ele não tem nome em inglês. Quando a gente vai olhar nos créditos dos filmes, se vocês forem fazer qualquer levantamento em site que conta com ficha técnica, etc., etc., o personagem sempre vai ter o nome de Trump. Ele não tem nome. Ele é um tipo. Ele é um vagabundo. Então, nesse mundo que a gente mostrou aqui, o slapstick vai também evoluir. Então, o slapstick ele se torna um lugar de uma técnica, na verdade, de cômica, sempre associada à noção de desordem. Então, nós temos uma característica que eu acho muito interessante do slapstick, porque o slapstick não é apenas a destruição do mundo. Ele é relacionado, em grande medida, à inadequação do corpo às coisas. Então, os personagens do slapstick, eles vão ter muitas dificuldades de se conectar com as pessoas, com o ambiente e com tudo aquilo que exige ordem. Então, a noção que a gente usa, por exemplo, eu sou uma pessoa que tenho fama de desajeitado, ou seja, eu sou muito alto e, na infância, não lembro mais quantos pratos de molho eu derramei na mesa, quantas Coca-Colas eu sujei à toalha nova da mãe, né? Ou seja, é uma relação um pouco de inadaptação física ao mundo, né? Então, eu sou desajeitado. Os personagens dos slapstick são desajeitados de uma maneira escabrosa. Então, qualquer movimento deles provoca o afundamento do Titanic, né? Assim, por causa disso, a gente insiste um pouco nessa ideia do burlar, que está nessa palavra burlesco, porque significa que a própria ação deles, por mais que seja bem intencionada, ela vai provocar o caos. E, em alguns momentos, mais de um momento, a gente vai ver esses personagens desafiando as duas espécies de ordem mais comum, que são a polícia e a ordem social. Então, são personagens que vão escapar de policiais ou vão dar um jeito de deixar os policiais numa situação de incapacidade. A cada 5 minutos vai haver muito essa relação entre os personagens e a lei. E as outras formas de lei que vão aparecer. Então, a hierarquia social, os donos
de casa, de automóveis, de empresas, de tudo. Dentro dessa ordem social, o slapstick vai mostrar que essa ordem social pode ser o tempo todo demolida, né? E, em alguns casos, na ordem de gêneros. Então, o volume de personagens travestidos em slapstick é impressionante. A gente vai ver mais de um Chaplin, mas aqui é uma comédia de gordo e magro em que ele está de madame, né? Toda a configuração do feminino em torno dessa figura, mas é curioso porque não é o feminino, é, é um feminino de carnaval, é um homem vestido de mulher, é um homem fantasiado de mulher, não é um trans. Tem uma ambiguidade que permanece nesses casos. Nós temos essa palavra que apareceu aqui para vocês, que nós traduzimos o slapstick. Então, nós usamos esse subgênero dentro da comédia física que a gente chama de pastelão, né? E a gente chama de pastelão porque ele está associado com as cenas de ataque de torta na cara, que são dezenas. Então, nós temos, no limite, depois que tudo já... Ou, na verdade, às vezes, como uma espécie de introdução. O início da bagunça vem na forma de torta na cara. Então, a torta na cara ela funciona como uma agressão que não é um soco. Ou seja, a torta na cara ela desfaz a pose, mas ela não significa que eu sofri uma agressão, a pessoa sofreu uma agressão. Ela é um ataque que tira do sério, né? Que desmonta a beleza, que desmonta a elegância e, mais importante, que tira o limpo. Tudo que está limpo, na forma do rosto, na forma da maquiagem, vai ser sujo, vai ser esfregado, vai ser atrapalhado, né? Vai se tornar engraçado por um lado, mas muito no sentido do desconcertante para as figuras que representam a ordem, né? Então, esse é um gesto estranhíssimo, porque vejam bem, ele está limpo, já tomou um banho, mas esse aqui está esculachado. E ele está esculachado fazendo o sinal de ordem. Essa configuração do pastelão, a torta na cara, vai ser muito importante para a gente poder ler como que esse cômico, de certa forma, ele é subversivo, né? Porque ele desafia tudo aquilo que é respeitabilidade e, ao mesmo tempo, provoca em nós a reação de explosão de gargalhadas. Então, essa combinação aí vai ser uma combinação muito interessante para a gente tentar interpretar em que sentido essas comédias são políticas. Em que sentido a obra do Chaplin é super política. Por que essa superpolitização da obra do Chaplin provocou a expulsão dele? Ele foi expulso dos Estados Unidos. Ele era o maior ídolo popular do século XX. E ele é expulso do país porque, enfim, a politização chegou a níveis inaceitáveis para o modo conservador, né? O conceito, existe né, uma acusação de comunismo, de fato, há toda uma investigação do FBI em torno das suas simpatias ao comunismo, mas no fundo, a questão era o fato de ele representar essa figura que não tem lugar na sociedade, que é o excluído.
Essa é a grande questão chapliniana. E eu vou apostar com vocês que este, além dos outros, mas este é um forte motivo da sua eternização, porque ele continua significativo. Isso não sumiu, pelo contrário. A exclusão como forma de, de organização social. Nós vivemos uma organização social baseada na exclusão. Então, é curioso porque ele se torna um equivalente de todos nós, mesmo 110 anos depois. A gente assiste, não é que a gente se identifica a ele como vagabundo, mas a gente se identifica a ele como vítima de injustiças. Então, nós teremos um caminho muito cheio pela frente, quem for fazer o curso. Isso aqui foi só uma indicação de possibilidades que a gente pode investigar e uma característica que aí eu queria falar um pouquinho só a respeito da minha... Eu não tenho exatamente... vocês devem ter percebido, não tem exatamente um método de exposição. As questões vão aparecendo e eu vou conectando, né? Então, a gente vai trazer um fio da meada, que é fácil de seguir. Eu tenho esse conteúdo aqui, que é a coleção que eu fiz. Essa é a coleção que eu fiz em 2011. Então, isso está esgotado, mas nós temos 20 livros com os textos essencial dessa questão de trajetória biográfica, de como é que foi em 1914, depois quanto que passou a receber no ano seguinte, as histórias escabrosas com as garotas, porque eram, talvez hoje a gente chamasse de pedófilo, né? Tem um lado complicado da hipersexualização do Chaplin, né? Então isso está tudo nos textos. Então eu vou começar a colocar os textos no blog que eu tenho e vou disparar para quem for fazer o curso. Então, vocês podem ir lendo o lado mais anedótico. E o curso vira um espaço mais de investigação, um espaço mais de interlocução, porque eu acho que tem trocas mais interessantes do que simplesmente ficar só um professor que traz um volume grande de informação e fecha a porta, né? A experiência que eu tenho tido nos cursos, sobretudo com o público mais adulto, como vocês, é que há muitas informações que vêm e que enriquecem o que a gente tem para dizer e para todo mundo. Então, funciona para todo mundo. Então, só dizendo aqui para vocês que o método aparentemente caótico é caótico. É caótico, não é exatamente caótico, mas é mais baseado numa certa improvisação, né? Daquilo que vem na hora, a partir das questões também e tudo mais. Os filmes, vocês vão receber, não é uma obra pequena, por exemplo, de curtas-metragens, são horas e horas. Na primeira fase, a gente percebe que os curtas são um pouco repetitivos, né? Então, mas é interessante porque vocês podem assistir tudo, mas eu vou fazer apenas recortes. Dentro desses recortes, aí a gente vai ter pontos de discussão. Ok? Não sei, eu acho que eu já estourei mais que estourei o meu tempo. Maravilha. Maravilha, Cássio. Não sei se você tem mais uns minutinhos, uns 5 minutinhos para perguntar. Não, eu tenho minutinhos, eu vou colocar, não sei se eu coloco aqui no grupo, ou se eu coloco, porque todo mundo está num e-mail coletivo, não é isso? Está no e-mail coletivo. Tem 2 curtas que eu quero mostrar para vocês, que não são do Chaplin, que estão no YouTube. Um é um de 1909, que é tido como o primeiro pastelão, e um outro é um Gordo e o Magro de 1927. Um tem 9 minutos, um tem 4 minutos, o outro tem 9 minutos. Só para vocês olharem um pouco essa questão do pastelão ou do burlesco como um modo de tirar o poder, como um modo de desorganizar o mundo.
Então, esse do Ben Turpin, por exemplo, é uma coisa... Eu fiquei impressionado quando eu descobri que tem menos de 10 dias, que é um homem, em 1909, assediando todas as mulheres que passam pela sua frente. E elas são é, cabeleireiras, datilógrafas, elas estão nos espaços que as mulheres provavelmente já ocupavam profissionalmente em 1909, e entra um homem que ataca fisicamente. E todas conseguem destruí-lo. É impressionante, assim, pensar como é que há uma mentalidade que já estava, mas como que se solucionava? Como é que eu me livrava de um homem assediador? Aí entra o burlesco, né? Então, vou colocar esse para vocês e o outro do Gordo e o Magro, só para a gente encerrar a conversa com exemplos. Tá? Mas vamos lá, Érica, agora só Maravilha, Cássio. tem 2 curtas que eu quero mostrar para vocês, que não são do Chaplin, que estão no YouTube. Um é um de 1909, que é tido como o primeiro pastelão, e um outro é um Gordo e o Magro de 1927. Um tem 9 minutos, um tem 4 minutos, o outro tem 9 minutos. Só para vocês olharem um pouco essa questão do pastelão ou do burlesco como um modo de tirar o poder, como um modo de desorganizar o mundo. Então, esse do Ben Turpin, por exemplo, é uma coisa... Eu fiquei impressionado quando eu descobri que tem menos de 10 dias, que é um homem, em 1909, assediando todas as mulheres que passam pela sua frente. E elas são cabeleireiras, datilógrafas, elas estão nos espaços que as mulheres provavelmente já ocupavam profissionalmente em 1909, e entra um homem que ataca fisicamente. E todas conseguem destruí-lo. É impressionante, assim, pensar como é que há uma mentalidade que já estava, mas como que se solucionava? Como é que eu me livrava de um homem assediador? Aí entra o burlesco, né? Então, vou colocar esse para vocês e o outro do Gordo e o Magro, só para a gente encerrar a conversa com exemplos. Tá? Mas vamos lá, Érica, agora só Maravilha, Cássio.